Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 151 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trata o IVA com rapidez e segurança. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Há 45 anos, Angola proclamava a independência. Por isso estamos em feriado nacional. Odi panono tulakia, Angola muki vile ke watikola. Odi panono tulakia, Angola muki vile ke watikola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Hoje vamos ter mais um espaço de carreira de um homem respeitado na profissão da contabilidade, é membro fundador da OCPCA, já foi presidente do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Angolana, a FI, tem entre 30 e 40 anos de experiência na profissão de contabilidade e, claro, é membro do Conselho Fiscal da Bolsa de Valores, Bodiva de Angola, já foi membro do Conselho Fiscal de várias empresas e atualmente fiscaliza a gestão da Bolsa, da Bodiva no caso. Falo-vos do Dr. Jorge Figueira. Comecemos pela sua árvore genealógica, Dr. Jorge Figueira. E em resumo sobre a sua vida profissional. Quem é Jorge Figueira? Onde e quando nasceu? Qual a profissão dos seus pais? Onde passou a infância? E em que momentos deste período determinaram o homem que é hoje? Dr. Jorge Figueira, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia e agradeço mais esta oportunidade de falar neste programa que tem já um grande impacto na profissão e nos profissionais na área da contabilidade e auditoria. O Dr. Jorge já cá esteve várias vezes, mas a tratar de outros assuntos, de outras matérias, desta vez especialmente para o espaço de carreira, porque queremos conhecer quem é o Dr. Jorge Figueira. Bom, o Jorge Figueira é um cidadão angolano que nasceu em 1954, portanto já vai aproveita a idade de 66 anos.
Nasceu acidentalmente na província do Cunene, numa amboala chamada Naulila. Para quem conhece a história de Angola e sobretudo a história do período pré-colonial e colonial, conhece seguramente a vila de Naulila. Os meus pais, o pai foi um empregado comercial e daí eu ter nascido acidentalmente na província do Cunene, porque a nossa base era a província da Huila. Portanto, os meus pais nasceram no Lubango e eu também acabaria por nascer no Lubango se não houvesse este incidente profissional que levou o meu pai na altura para a província do Cunene. A mãe era doméstica e eu acabei por crescer na cidade de onde nós somos originários, que é a cidade do Lubango. E, portanto, foi na cidade do Lubango que eu cresci, estive até 1976, na altura em que vim para Luanda, portanto, já depois da independência. E, portanto, esta minha vivência no Lubango e, sobretudo, a minha formação académica e o início da profissão de contabilista, de certa maneira, foram os marcos da minha vida e daquilo que eu sou neste momento. Estudou contabilidade já no Lubango ou veio estudar em Luanda? Não, eu fiz a minha formação até ao nível médio, acabei por fazer o curso de contabilista no antigo Instituto Comercial do Sá da Bandeira, ou do Lubango, hoje, e também acabei por fazer o curso comercial numa escola secundária e, portanto, já saí do Lubango contabilista. Portanto, eu formei-me às vésperas da independência, portanto, em julho de 75 foi quando eu concluí o curso e em outubro de 75, portanto, mais ou menos um mês antes da independência, foi quando iniciei a minha atividade profissional na fábrica de cerveja Angola. E é isto que eu gostava de saber, em que momento decidiu que queria ser contabilista e conte-nos em que empresas trabalhou desde o princípio até o desenvolvimento da sua carreira enquanto contabilista. Devo confessar que a minha opção não era contabilidade, nem contabilista. A minha opção era trabalhar na agricultura e eu sempre quis fazer a escola de regentes agrícolas no Chivingueiro, mas na altura constatou-se que o orçamento para ingressar naquela escola era muito elevado para aquilo que eram as posses lá do velhote na altura. E também, não só este constrangimento de ordem financeira, na altura também não havia subsídios, não havia sponsors para recorrer e contornar este constrangimento, acabei por começar a olhar para a profissão do meu pai, que era empregado comercial e era um bom auxiliar de contabilista, e foi aí que eu comecei a pensar que a segunda opção era claramente a das contas. E foi aí que eu comecei por fazer o curso comercial, que era o curso no nível secundário, e acabei, portanto, por seguir essa via até completar o curso de perito contabilista no Lubango, no famoso Instituto Comercial de Sá da Bandeira. O primeiro emprego foi no Lubango ou já aqui em Luanda? Foi no Lubango ainda, na fábrica de cerveja Angola. Portanto, comecei por fazer a minha inserção no mundo profissional nesta fábrica de cerveja. Depois passei para o caminho de ferro de Moçambiques, portanto, para a contabilidade do caminho de ferro de Moçambiques, que tinha com o escritório central no Lubango, e foi aí que eu terminei o primeiro ciclo da minha vida, foi a minha presença no Lubango até 1976, na altura em que vim para Luanda. E chega a Luanda e dá continuidade à profissão contabilista? Na sequência, integrei um grupo de profissionais e este é um momento alto, digamos, deste processo de início de carreira. Foi preparar as demonstrações financeiras da ex-Diamang, encerrar as contas da ex-Diamang e incorporá-las na empresa nacional Endiama, que entretanto já tinha sido criada. Portanto, estive nessa altura em Portugal durante 1 ano e meio a fazer o trabalho porque as contas estavam todas em Portugal, portanto... Pois é, era após o período colonial. Quando se deu o 25 de abril de 74, a administração na altura da Diamang transportou toda a informação contabilística, e não só, mas sobretudo esta que nos interessa, toda a informação contabilística para Lisboa. Portanto, este grupo de trabalho esteve a trabalhar 18 meses em Lisboa, na Rua dos Fanqueiros. Quantos foram de Angola para concluir o trabalho? De Angola fomos 2, eu e uma colega também do Instituto Comercial. Integramos esse grupo e mais 4 profissionais foram recrutados em Portugal. Como é que foi feita esta seleção?
Foram submetidos a um teste, já eram funcionários, foi uma recomendação, como é que foi? Não, foi uma recomendação. Eu tinha alguns contactos de pessoal, meus colegas que estavam em Portugal, na altura, já tinham saído de Angola e deram-me a conhecer esta oportunidade de trabalho. Não houve praticamente uma seleção, foi uma conversa de orelha que a informação transitou de um lado para o outro e então formou-se o tal grupo, na altura, o chamado grupo de tarefeiros. Foi um grupo que em 18 meses então se encarregou de fechar as contas da Diamang e depois, mais tarde, integrá-las na Indiama. Eu acabei por regressar a seguir a este trabalho e ingressei na Indiama, está-se mesmo a ver, não é? Mas sabe, doutor, isso atualmente acontece, nós temos muito disso. Aparecem trabalhos extras de recuperação, depois recomendamos a equipa que está a trabalhar na recuperação para estas empresas para darem continuidade. Parece que já é uma prática antiga. Mas depois, como de diamantes já estava um bocado cansado, o brilho dos diamantes começou a esmorecer, virei para o mundo dos petróleos. Portanto, e é assim que eu passo depois para o Ministério dos Petróleos com o objetivo de integrar uma equipa de auditores para começar a auditar os contratos de partilha de produção que nessa altura estavam a dar os primeiros passos. Portanto, isto em 1979. E em 79 tive depois a surpresa de ser chamado para a Esfápula, onde estive 10 anos. Portanto, tive uma longa carreira militar, a trabalhar na administração militar e na logística militar, no planeamento também. Com experiência em contabilidade, foi muito interessante. Era muito interessante, embora podem perceber que ainda hoje a contabilidade pública é o que é, ou seja, não é, e naquela altura era muito menos. Nós ainda trabalhávamos com um livro que tinha cerca de 90 centímetros, um livro que abria e formava um instrumento de trabalho de 1,20 m, 1,30 m, e era onde registávamos as operações. Era uma espécie de contabilidade gráfica, mas estava muito longe disso. Então, este período acabei por trabalhar em part-time em várias empresas a fazer contabilidade e aí fui aumentando as competências nesta área, do saber fazer. Quando terminou a minha vida militar, por volta de setembro, outubro de 1989, portanto regressei à minha atividade profissional. Aí já pensar numa outra via, que era na via empresarial. Voltar para a contabilidade sim, mas numa perspectiva empresarial. E foi aí que... Já estava cansado de ser subordinado? Um bocado cansado e um bocado interessado na organização de empresas de contabilidade e de auditoria, e demos esse passo importante com colegas da universidade, porque entretanto fiz a Faculdade de Economia na Universidade de Agostinho Neto, entre 79 e 83, mas foi sobretudo no final do curso que se esboçou a ideia de fazer uma empresa de contabilidade, mas cuja execução só veio a acontecer em 1989. Portanto, no final dos anos 80 foi quando nós criamos uma empresa que se chama Consulte, que está no mercado, portanto, há 30 anos a fazer contabilidade. Continua até hoje? Com os mesmos sócios desde a criação? Não, com os sócios fundadores, mais um novo sócio. Muito bem, e o Dr. Jorge chegou a lecionar? Sim, em 1988 e 89 fui assistente na Faculdade de Economia do meu colega e meu sócio, o Dr. Vicente Leitão, que devia ser o princípio de uma atividade que também me atraía, que era da docência. Estive 2 anos como assistente, mas depois entendi que ser assistente como colaborador não me agradava. Então, tentei ser docente em tempo integral, fiz uma proposta à direção da faculdade na altura para fazer uma pós-graduação, mas a resposta não foi positiva, por razões objetivas, é que na altura só atribuíam essas bolsas a quem fosse assistente em tempo integral. Como era um mero colaborador, tive bastante azar, não fui contemplado. E, portanto, nessa altura decidi também interromper a minha carreira de docente. Voltei então à atividade empresarial pura e dura, e é onde me encontro neste momento. Pelo caminho foram surgindo várias oportunidades, uma delas foi integrar a Associação Fiscal Angolana, a pedido do meu amigo Dr. Rui Cruz, que integrou o grupo fundador desta associação, e por conseguinte acabei por fechar este ciclo da Associação Fiscal como Presidente do Conselho Diretivo. Tenho aqui uma pergunta sobre esta associação. Foi durante muito tempo líder da Associação Fiscal da Angolana, a AFIS. Qual era o papel da associação? Qual era o seu cargo? Quanto tempo ficou? E que projetos foram realizados em sede da AFIS? A AFIS era uma associação de pessoas com interesse nestas áreas da fiscalidade, da gestão, da economia, e que tinha como objetivo central produzir conhecimento na área da fiscalidade. Obviamente que não era uma atividade
que se devia opor à administração fiscal, mas sim era uma perspectiva independente, formar conhecimento, difundir o conhecimento sobre esta questão da fiscalidade e, no limite, ser um parceiro do governo ou, mais concretamente, um parceiro da administração fiscal. E ela atuou durante, esta associação fiscal atuou durante muito tempo, enquanto teve vida, enquanto teve pernas para se manter viva, teve essa função. Depois, com o envelhecimento, digamos, natural dos fundadores e um fraco interesse demonstrado pelos mais novos, a Associação Fiscal hibernou e está neste momento numa situação de regeneração. É um processo que nós estamos a desenvolver desde há um ano a esta parte, que é tentar regenerar esta Associação Fiscal com injeção de sangue novo, mas infelizmente fomos surpreendidos pela pandemia. Estamos em stand-by, mas obviamente que será o grande objetivo em 2021, reiniciar esse processo de regeneração com toda a força e pôr de pé esta Associação Fiscal e, nessa altura, tentativamente sermos efetivamente membros ativos e um parceiro ativo do Governo e de outras associações nesta área importante que é a fiscalidade. Nós queremos que a fiscalidade tenha uma conotação menos negativa que o fisco no sentido popular, ou seja, as administrações fiscais têm o seu papel, obviamente, mas a fiscalidade é muito mais do que a administração fiscal. Exatamente. As administrações fiscais são um parceiro natural de quem pensa fiscalidade e de quem difunde conhecimento na área da fiscalidade. Este é o nobre objetivo da Associação Fiscal Angolana. Muito bem. Se me permite, Cristina, gostaria de deixar já aqui o convite e o desafio para que, quer funcionários da administração fiscal, quer outras pessoas ligadas a estas matérias, os nossos colegas contabilistas e peritos contabilistas, que se aproximem desta ideia da fiscalidade. Nós vamos criar condições para que tenhamos alguma visibilidade no sentido de concretizarmos esta ideia e esta vontade de adesão a este projeto de regeneração da Associação Fiscal. Fica desde já feito o aviso e lançado o desafio. Muito bem, os colegas estão todos a ouvir e vão aceitar com muito gosto. Vamos deixar passar esta fase muito complicada. Quando se voltar à normalidade, voltar à carga e dar vida a esta associação pelo objeto social é muito importante. Doutor, esteve na fundação da OCPCA, poderia, por favor, contar os passos que foram dados para a fundação da nossa organização? Esta ordem teve o seu início no final da década de 1990, por volta do ano 2000, com a criação de um grupo dinamizador. Estamos a falar de um tempo de 20 anos atrás. Portanto, este grupo dinamizador foi desenvolvendo a sua ação junto das autoridades, do governo, obviamente, até que em 2011, infelizmente, portanto, andamos cerca de 11 anos para constituir a primeira comissão instaladora. Como sabe, a comissão instaladora desta ordem era uma emanação do governo, ou seja, era o governo que tinha a prerrogativa de criar esta comissão instaladora e foi efetivamente criada por volta do último trimestre de 2011 e, portanto, culminou com a promulgação da própria ordem mais tarde, cujos estatutos foram elaborados em 2010, mas a promulgação da ordem aconteceu, portanto, depois em 2014. Portanto, este é o percurso, mas obviamente que por trás desta brevidade nas palavras, houve um trabalho intenso de tentativa de organização da classe e de fazer perceber às autoridades a importância desta organização que veio a ser conhecida por a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. Muito bem. O que era ser contabilista antes e depois da criação da OCPCA? O doutor tem as duas fases. Obviamente que a criação de uma ordem, como a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas, é um marco para passarmos de uma atividade ou de uma profissão não controlada para uma profissão controlada. Este é o objetivo da ordem, por isso é que se chama ordem. É a tentativa de criar ordem numa profissão que é uma profissão antiga, portanto em Angola já se exercia a contabilidade, obviamente, e por conseguinte, desde os anos 40, praticamente desde os anos 40, que já se fazia a contabilidade, do século XX, obviamente, e, portanto, a diferença entre antes da ordem e depois da ordem é justamente na necessidade imperiosa de organizar uma profissão que não estava organizada, não estava apoiada, portanto, os seus profissionais também não estavam apoiados. Portanto, será o apoio à profissão e o apoio aos profissionais que marca
a diferença entre antes da ordem e depois da ordem. Portanto, ser contabilista, do ponto de vista ético e do ponto de vista, digamos, do exercício profissional, eu não vou dizer que antes da ordem não havia contabilistas éticos e profissionalmente competentes. Acho que todos os profissionais eram eticamente formados, tinham comportamento ético e tinham competência profissional. A questão é que era necessário formalizar estes conceitos e estas posturas, estes comportamentos. E a ordem veio justamente organizar este processo. É a única diferença. Não vamos agora dizer que antes não havia contabilistas sérios e credíveis e competentes, ok? São esses contabilistas que hoje fazem a OCPCA, sempre existiram. Foram eles que criaram, justamente. Muito bem. É membro do Conselho Fiscal da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, a Bodiva, o que significa ser membro de um Conselho Fiscal, é ser o fiscal da gestão, como se diz. Pode, por favor, partilhar a sua experiência sobre a relevância dos conselhos fiscais e a importância do contabilista ou perito contabilista nestes conselhos fiscais. E mencionar aqui que a Ordem está a ministrar o curso para os futuros membros dos conselhos fiscais. Está a ser um curso interessante, é um sucesso. O Conselho Fiscal é um conjunto de fiscais e, obviamente, que a essência da sua atividade é fiscalizar a gestão das entidades, é acompanhar a gestão, portanto, obrigar a que a gestão seja transparente e reportar. Antes de reportar, é, no processo de acompanhamento, criar condições para que as situações anómalas sejam dirimidas, sejam corrigidas e, no limite, reportar aos acionistas. Como se sabe, os conselhos fiscais, tem gente que não sabe, infelizmente, mas tem que ficar claro que os conselhos fiscais não dependem dos órgãos de gestão das empresas que fiscalizam. Os conselhos fiscais são uma emanação dos acionistas, seja ele o Estado, sejam eles privados. Portanto, os acionistas é que criam este mecanismo de fiscalização. Portanto, são os olhos e os ouvidos, numa certa perspectiva, de acompanhamento da gestão das entidades, mas eles são os olhos e os ouvidos dos donos das empresas. Portanto, eles têm que reportar de acordo com o que diz a lei. Portanto, já há um instituto jurídico-legal muito significativo que orienta a atividade dos conselhos fiscais e, portanto, desse aspecto, estamos seguros de que o papel do Conselho Fiscal é em nome dos acionistas ou dos donos das empresas, acompanhar a gestão das empresas e, em última instância, reportar as situações anómalas. Mas, obviamente, que existe aqui um intervalo bastante grande que, se o exercício da atividade for correto, do ponto de vista ético e profissional, há aqui uma oportunidade para que as situações menos claras do ponto de vista da gestão sejam esclarecidas entre o órgão de gestão e o órgão da fiscalização, de forma que sejam corrigidas tantas situações definitivamente anómalas, que não podem ser corrigidas. Portanto, estamos a falar já num outro plano, um plano de fraude, um plano de má gestão. Então, o que o Conselho Fiscal tem que fazer é reportar ao seu acionista antes e depois, aliás, de fazer as suas indagações e depois de desenvolver todo um conjunto de análises que permitem fazer relatório e reportar de forma consciente, de forma ética e de forma profissional. Muito bem. Portanto, e em quantos conselhos fiscais o doutor já esteve? O meu limite em termos de participação em conselhos fiscais é no máximo 3 conselhos fiscais, portanto já estive em 3, neste momento só estou em 2. E esta semana no curso ouvimos um formador a dar esta orientação, que não há nenhum diploma que diga número máximo 2, 3, mas ele falava em 3, que o ideal é não ser mais do que 3, porque há subcarga, não é? Não sei se a Cristina se lembra, houve aqui um evento sobre o papel da fiscalização e eu defendi na altura e eu continuo a defender que este papel da fiscalização e a supervisão no seu aspecto mais envolvente é uma atividade que precisa ser revista. Por quê? E é no sentido de que estávamos agora a falar da sobrecarga e da falta de tempo e de capacidade dos membros do Conselho Fiscal de aprofundarem a sua atividade junto da gestão das empresas. É muito importante e, sobretudo, para o membro que é contabilista ou perito contabilista que integra o Conselho Fiscal, que ele deve estar permanentemente ligado à atividade da empresa para poder saber e para poder concluir que a gestão está a ser transparente. Portanto, isto obriga a uma presença muito grande e isto
não é compaginável com a atual disponibilidade dos membros do Conselho Fiscal. São pessoas que têm outras atividades, provavelmente às quais dedicarão muito mais tempo e muito mais importante, e por conseguinte o Conselho Fiscal é uma atividade residual. E sendo uma atividade residual, há desde o limite, aquele limite máximo da residualidade, que é aparecer uma vez por ano para dar o parecer, ou uma vez de cada 3 meses, depois uma vez por mês. Qualquer destas regularidades não é compaginável com um trabalho eficaz do Conselho Fiscal. Não é. Por conseguinte, reside aí a sua grande falta de eficácia. Por conseguinte, nós precisamos de revisitar esta função da supervisão para que tenhamos uma supervisão eficaz e depois não culparmos, muitas vezes sem razão, os membros do Conselho Fiscal que, por qualquer motivo, não tiveram a presença suficiente e não conseguiram detectar situações menos corretas da gestão. Pois é, Dr. Jorge, eu vou chamar o intervalo e já voltamos à conversa e vamos voltar neste ponto dos Conselhos Fiscais que eu quero fazer aqui uma pergunta interessante. Caro ouvinte, só agora sintonizou Olá, que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, é a edição 151 de Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Dr. Jorge Figueira. É um momento de intervalo e nós voltamos já para continuar essa conversa cheia de simpatia. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trate o IVA com rapidez e segurança. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 151 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Dr. Jorge Figueira. Na primeira parte estávamos aqui a abordar as competências dos membros do Conselho Fiscal, a disponibilidade dos membros do Conselho Fiscal. Então, está um grupo de técnicos, quadros nacionais, que têm responsabilidades acrescidas nas entidades em que eles são efetivos, são nomeados como membros do Conselho Fiscal. Sabendo que não têm disponibilidade, por que aceitam? Se recusarem, vão ser postos de lado para todo sempre. Por que aceitam sabendo que não vão ter disponibilidade? Porque há entidades com membros do Conselho Fiscal que, por exemplo, nós os contabilistas os conhecemos do mapa de salário, porque o mapa de salário passa pela contabilidade. A contabilidade tem que processar o custo com os honorários, com o pessoal, então temos que processar este documento. É assim que nós conhecemos a categoria Conselho Fiscal. Mas existe mesmo Conselho Fiscal? Nem conhecemos eles. E é isto que o doutor teve aqui a apontar, é por causa da disponibilidade, não têm disponibilidade. E por que aceitam se não vão estar disponíveis? Por que aceitam? Cristina, deixe-me fazer só uma correção. Não integro os órgãos sociais da Ordem neste momento. Só estou apenas como colaborador na Comissão de Estágio, que é uma comissão especializada e escolheram-me para coordenar essa comissão. Muito bem. O ser membro do Conselho Fiscal, a determinada altura, começou a representar um meio de acrescentar algum rendimento aos salários. Temos de ser claros. Num sentido mais genérico, de facto, as pessoas entendem que este rendimento que oferem como membros do Conselho Fiscais dá uma grande ajuda no orçamento familiar. Se mais outras razões não existissem para ser membro do Conselho Fiscal, ou seja, querer ajudar a empresa, esse é um objetivo central, ter um rendimento extra. Agora, pode-se conciliar as duas situações, pode-se conciliar ter o rendimento adicional, mas ter a consciência e ter, digamos, o sentido ético para o exercício eficaz desta atividade. E aí é que reside, de facto, a grande falácia de muitos conselhos fiscais de não terem assumido este sentido ético. Mas, no limite, temos que saber conciliar as duas situações e temos que saber procurar, dentro da nossa disponibilidade, aquele tempo que permite aproximarmos da gestão da entidade da qual somos conselho fiscal e tentar acompanhar o máximo possível. Se não houver, tecnicamente, a possibilidade de profissionalizarmos esta atividade, ou seja, profissionalizar no sentido de ser uma full option, ou seja, uma opção completa, ser membro do Conselho Fiscal,
Enquanto isto não for tecnicamente possível, o que se propõe, e agora está demonstrado com a pandemia que é possível trabalhar à distância, é criar condições para que o órgão de gestão disponibilize informação de forma sistemática e de forma permanente para que os membros do Conselho Fiscal se apercebam dos atos de gestão. E aí já estamos a desviar a atenção para outro lado desta realidade, que é a disponibilidade do órgão de gestão em tornar a sua atividade transparente para o Conselho Fiscal. Não é só também o Conselho Fiscal não ter disponibilidade e os seus membros não terem disponibilidade. É também os órgãos de gestão, dos conselhos de administração e das direções gerais, também perceberem que devem, aliás, a lei obriga a que a sua gestão seja transparente e que a informação da gestão, aquela informação relevante, começando pelas contas, mas obviamente terminando até nas atas de reunião dos órgãos de gestão, serem do conhecimento obrigatoriamente do Conselho Fiscal. Mesmo que o Conselho Fiscal não funcione no limite, mas eles, membros do órgão de gestão, devem disponibilizar essa informação e deve criar as condições do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista, digamos, da facilidade de informação, para que essa informação transite efetivamente para o Conselho Fiscal. Há aí um aspecto também que é importante, que é a abertura e a transparência do órgão de gestão. Muitas vezes não acontece. Não é uma situação líquida, infelizmente. Muito bem. Pois é, atualmente estamos em pandemia e há empresas que as contas estão a ser fechadas todos os meses. As tecnologias estão a funcionar e muito bem. Há cá um caminho para já não existir mais desculpa. Se calhar não precisamos de estar sempre a nos deslocar, mas solicitar a informação e ir fazendo as validações de forma correta, mês a mês, e assim tem-se um controle daquilo que está a acontecer nesta entidade. E no final há maior conforto, que é para emitir-se aqui um parecer. Muito bem. Cristina, deixe-me só, antes de passar ao outro ponto, eu estou a fazer isso perfeitamente de forma graciosa, não vou cobrar nada por isso, que é, aproveitando, digamos, esta conjuntura, o Conselho Fiscal pode funcionar perfeitamente à distância. Tem que obrigar o órgão de gestão a ter a tecnologia preparada para que ele acesse à informação. Como existe a lei que obriga quer uma parte, quer outra, a aproximarem-se, no fundo o que a lei diz é que o órgão de gestão tem que se aproximar do órgão de fiscalização e este do órgão de gestão. Então, a infraestrutura de comunicações tecnológica que é possível montar, vamos criar então condições para que o Conselho Fiscal tenha acesso à informação e pode muito bem acompanhar a gestão e formular todas as questões que ele entender em função daquilo que observou. Isto muito fica bem. Já aqui esta dica. Alerta, pois é, todos os membros recebem a informação, cada um analisa individualmente, depois entre eles fazem uma reunião, partilham, debatem e chegam a uma conclusão e está aí o parecer final para aquela entidade naquele período, com todas as recomendações. Muito bem. A Ordem está a realizar um curso para os Conselhos Fiscais. Que importância tem este curso para si, Dr. Jorge Figueira? Bom, eu não conheço bem a estrutura do curso, já sei que existe, já me aproximei deste plano de formação da Ordem, mas entendo que este curso é feito naquela perspectiva de que, pelo menos, um membro do Conselho Fiscal tem que ser obrigatoriamente contabilista ou perito contabilista. Perito contabilista, exatamente. Tem que ter fortes conhecimentos na área da contabilidade, na área da auditoria também, porque ele acaba por ter que executar um trabalho que é similar ao de um auditor externo. Exatamente. Por conseguinte, tem que ter estes conhecimentos e esta competência técnica. Portanto, o que a Ordem está a pretender com este curso é reforçar esta competência e chamar a atenção para os seus membros profissionais na área da contabilidade e da auditoria, que é sumamente importante que a sua ação como membro do Conselho Fiscal esteja suportado por estes conhecimentos técnicos e por esta competência técnica. Portanto, este é o objetivo deste curso e, desde logo, é de saudar e aconselhar aos profissionais, membros da Ordem, a não perder esta oportunidade. Dr. Jorge, que conselho deixa aos mais novos que já estão na profissão, assim como eu, e os que querem entrar para esta profissão? O que é que nós podemos ouvir do Dr. Jorge? Bom, para uns e para outros, o que eu acho é que deve haver paixão. Quase todas elas têm que ter esta componente da paixão, mas aqui na contabilidade é muito importante que haja esta devoção, porque não é um trabalho, não é uma profissão fácil e também é uma profissão que exige muito do ponto de vista mental. O acompanhamento, digamos, das transações, o seu registro e o seu relato, são funções extremamente exigentes do ponto de vista mental, porque desde logo tem que haver ética.
Tem que haver transparência, tem que haver independência, tem que haver credibilidade e tem que haver competência, obviamente. São princípios que devem nortear o exercício desta profissão. Tem que haver, então, esta paixão, tem que se gostar mesmo de contabilidade. Mas, para os mais novos, o conselho que eu posso dar neste momento é que aproximem-se daquilo que a Ordem vem fazendo. A Ordem, no seu site, já começa a difundir muito conhecimento da contabilidade e, sobretudo, um novo conhecimento que a Ordem tem feito desde a sua criação, desde a sua promulgação, é fazer com que os profissionais, os próprios empresários, donos de negócios, etc., e a sociedade em geral, entendam qual é o novo papel da contabilidade nas empresas e qual é o novo papel do contabilista enquanto profissional. Portanto, aquela ideia errada de que o contabilista era um mero estivador de números, portanto, pegava nos números e ia estivá-los em contas e depois aparecia num armazém chamado balancete, não é? E depois íamos tirando da porta do armazém aqueles outputs, as marcações. Não, a contabilidade tem que ser dinâmica e a contabilidade tem que ser um parceiro permanente do gestor com um olhar permanente sobre as transações. Portanto, esse complexo transacional do negócio é que tem que ser a grande âncora do profissional para gostar da contabilidade. Se o novo contabilista, e também já vamos ver que os atuais, os veteranos, também devem pensar da mesma maneira, mas sobretudo os novos começarem a pensar neste novo papel da contabilidade. E pensando neste novo papel, o desafio e a importância que vão ter na estrutura organizacional das empresas é altamente atrativo. Há aqui um risco muito grande. E há aqui o grande constrangimento que tem feito com que muita gente desista de ser contabilista, que é o fator remuneração. Portanto, infelizmente, no negócio, o racional da remuneração não é o mesmo na parte técnica e operacional e na parte do contabilista e a contabilidade e todas as funções ligadas a esta temática são mal remunerados. É preciso também que haja aqui, a Ordem tem um papel que vai ter, naturalmente, de criar índices e de estabelecer mínimos razoáveis. Exatamente. Do ponto de vista do empresário, é perceber qual é a importância da contabilidade e do contabilista e, em função disso, também estabelecer, digamos, o seu racional de remuneração. Sendo que este nível de remuneração tem que ser compensatório, tem que ser atrativo e tem que reter os talentos. Portanto, resolvida esta questão, portanto, isto é uma questão de prazo, é uma questão de tempo. Acho que o tempo vai acabar por dar possibilidade a que se resolva esse problema. Voltamos à questão essencial da importância da contabilidade e da sua atratividade, como deve ser entendida hoje esta profissão. O grande conselho para já é começar a aceder mais vezes ao site da Ordem, é a única neste momento, e procurar esgravatar aquele conteúdo para descobrir elementos importantes. E se não for diretamente no site, há pelo menos remissões a informação muito importante que há por esse mundo afora, por esse mundo da internet, porque há muita informação que é preciso ler, a língua também já não é barreira, e quando for barreira temos que ultrapassá-la, há muitas maneiras de ultrapassar, mas há muita informação disponível. Temos que ir aos sites das entidades que mundialmente são as responsáveis, como são emanadas as orientações e os conhecimentos. Temos que ir diretamente, estamos a falar na IFAC e noutros sites, temos que ir lá ver, temos que saber como é que se interpreta esta ação da profissão. E, por conseguinte, vamos descobrir ali, por via da facilitação da Ordem no seu site, a importância e a atratividade da profissão. Para quem já exerce, obviamente, uma palavra não é de conforto, é uma palavra de exigência, que é formação contínua. Formação contínua, exatamente. É obrigatória e a Ordem vai atuar muito nesse sentido. Eu estou a falar na Ordem porque isto é público. Não estou a falar, digamos, no sentido de usurpar qualquer prerrogativa, mas isso é público. A Ordem, nos seus estatutos, vai obrigar a que os peritos contabilistas profissionais inscritos na Ordem façam a sua formação de forma contínua e obrigatória. Já agora, doutor, quantas horas de formação são necessárias para ser contabilista ou perito, o que define os estatutos? Os estatutos só definem as condições de acesso à questão do estágio profissional. O estágio profissional para contabilistas é algo que vai durar
cerca de 1.400 horas, e um estágio para perito contabilista vai ter que durar no mínimo 2.100 horas. Mas isto é para o estágio. Agora, a formação de contabilista e a formação de perito contabilista é muito mais. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos e que estamos a tentar resolver, quer dizer, os Ministérios da Educação e também do Ensino Superior têm estado a trabalhar no sentido de melhorarem os conteúdos programáticos e os currículos das cadeiras. Mas temos que dar muito mais horas de contabilidade e muito mais horas de auditoria do que aquelas que neste momento os currículos das nossas faculdades têm. Muito mais. Não vou aqui entrar em pormenor, mas eu diria que no mínimo 3 vezes mais. 3 vezes mais. Portanto, um contabilista que não tenha 3 anos de contabilidade, numa licenciatura de contabilidade ou num curso médio de contabilidade, menos de 3 anos, não pode abarcar plenitude do conteúdo das matérias contabilísticas e afins. Basta olhar para uma norma internacional para ver, muitas vezes os currículos atuais são inferiores ao conteúdo de uma norma internacional. Só de uma norma. Multiplicado pelo número de normas, portanto, no mínimo 3 anos. Mas há pessoal a trabalhar nesse sentido, a Ordem tem o seu papel importante a desempenhar nesta formatação de conteúdos programáticos e de perfis e de conteúdos curriculares. Vamos provavelmente ter já melhorias em 2021, mas sobretudo em 2022 com novos planos curriculares. Muito bem, Dr. Jorge. Que pessoas considera que foram pilares desta organização OCPCA? Acha que os contabilistas já são valorizados, que precisa de ser feito para que se valorize cada vez mais esta profissão? A primeira parte da pergunta não vou, obviamente, responder. Com respeito aos meus colegas que já estavam antes de eu entrar aqui neste processo da constituição da Ordem, já encontrei, digamos, uma gesta significativa de pessoas. Infelizmente... Então, todos eles são muito importantes, todos eles fizeram alguma coisa. Mais do que pessoas, interessa dizer que houve muita importância de quem já esteve na contabilidade desde muitos anos atrás, já foram contabilistas nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Esses sim foram os verdadeiros pilares desta Ordem. Mais do que pessoas, interessa é falar na importância das pessoas que já exerceram durante muitos anos e que abraçaram esta profissão, tiveram paixão por essa profissão e que essa paixão perdurou até os dias de hoje, razão pela qual foi possível passarem esse testemunho às gerações atuais. Acha que os empresários usam a contabilidade mais para fins fiscais ou como ferramenta de gestão? O que precisa ser feito para que se perceba o real valor e impacto desta profissão para os negócios e até mesmo para a organização das contas públicas. E temos este problema, porque quem está a contratar o contabilista nem sabe a importância de se ter contabilidade, vai pensar que não se paga nada do contabilista. Claramente que hoje a maior parte das empresas aqui em Angola faz a contabilidade para fins fiscais. Se nós entendermos qual é o papel da contabilidade e a sua função, que não tem nada a ver, digamos, com a fiscalidade, com a situação fiscal, com o tema fiscal, vamos aí encontrar razões para eleger a contabilidade como um instrumento de gestão. E se entendermos a contabilidade como um instrumento de gestão, vamos entender a necessidade da sua atualização. Ou seja, nós não podemos olhar para um instrumento de gestão que reporte 6 meses atrás, ou 9 meses, ou 1 ano atrás, ou mesmo um trimestre. Vai-se formar aí a ideia de se criar condições para que a contabilidade seja feita de forma, digamos, atempada. Este entendimento vai obrigar quer os empresários, quer os profissionais a desenvolverem as suas competências, desenvolverem as suas ferramentas, desenvolver o seu entendimento relativamente à contabilidade e, claro, que vamos ter melhorias. Isto é o que é importante que se faça relativamente à profissão da contabilidade e relativamente àquilo que é a importância da contabilidade para as empresas e para os negócios em geral. No caso das organizações públicas, estamos neste momento a viver um período de transição, portanto estamos já a pensar que as contas públicas também devem ter a mesma estrutura conceptual que as contas das empresas e, por conseguinte, vamos obviamente ter aqui um grande alinhamento e um respeito às normas internacionais também, que já existem há algum tempo, relativamente às contas públicas. Portanto, vamos ter este alinhamento mais tarde ou mais cedo, mas eu estou convencido que em 2021 será o arranque
de uma estrutura conceptual a gestão pública. Conseguinte, as contas públicas também vão ter o mesmo escrutínio que as contas empresariais e também vão ter os mesmos desafios da tempestividade e da credibilidade e da transparência. A gestão da coisa pública vai ter também que passar por esse crivo das contas e, nesse caso, das contas públicas com uma estrutura conceptual exatamente igual e com um respaldo normativo do ponto de vista internacional, exatamente como acontece com a contabilidade empresarial. Muito bem. Doutor, vem aí as privatizações em bolsa, mais uma oportunidade para valorizar os contabilistas. Qual o papel de um contabilista ou perito na preparação de uma empresa para uma oferta pública inicial, ou seja, no processo de venda pela primeira vez de ações no mercado de bolsa? Já agora, em Angola, vão ser privatizadas 20 empresas por via da bolsa, 9 destas por IPO, ou seja, oferta pública inicial. Explique-nos de que modo esta situação é importante para os contabilistas. Não será que a Ordem e as outras organizações deveriam fazer uma formação para mostrar aos contabilistas o seu papel e importância no processo de preparação das ações para serem vendidas na Bolsa de Valores? Muito bem. Do que estamos a falar, Cristina, é do advento do mercado de capitais. Ou seja, o mercado de capitais, que é um mercado que já existe e há também já um órgão gestor desse mercado que é o mercado regulamentar, que é o que se pretende agora, que é a Bodiva, como se sabe. Portanto, o que estamos a falar aqui é do mercado de capitais. E os mercados de capitais que também entroncam naquilo que é contas credíveis, naquilo que é a necessidade de controlar movimentos de capital, movimentos no plano internacional, entronca também na questão das fraudes e na questão da lavagem de dinheiro e de financiamento a atividades terroristas. Portanto, o mercado de capitais tem esta envolvência e, portanto, todas as entidades que queiram negociar os seus títulos numa bolsa ou num mercado regulamentado como é este, têm que ter desde logo as contas completamente transparentes, credíveis e passadas, como se diz, a pente fino. Portanto, esta é a condição essencial. Ora bem, quem é o responsável em última instância por estas contas? Quem? O contabilista. Contabilista. O novo contabilista. Ou seja, um contabilista que se reveja nestas características que têm que ter as contas, portanto, a tempestividade, a credibilidade e a transparência. O contabilista é o principal profissional neste processo de preparação das empresas para serem negociadas na Bolsa, seja através de uma oferta pública inicial, seja através do outro processo de leilão. É o contabilista que deve ser o responsável pela preparação destas contas, que vão ser objeto de escrutínio por quem quiser adquirir e negociar os títulos dessas empresas que vão ser privatizadas e empresas que em qualquer circunstância queiram ir para um mercado de capitais aberto e regulamentado como é o nosso já. Portanto, esta é a imagem que nós devemos criar do contabilista e a importância que ele deve desempenhar. Não é o responsável único por esta qualidade das contas, mas é tecnicamente o principal responsável. Ele é que deve ser a locomotiva que deve transportar estas contas de forma credível até chegar ao mercado regulamentado, até chegar a uma bolsa, até chegar ao mercado de capital. Portanto, esta é a importância do contador. E obviamente que tem que haver formação para isto. Mas a formação, digamos, é uma formação específica sobre o que é um valor imobiliário, o que é um mercado de capitais, etc. O próprio órgão regulador, a Comissão do Mercado de Capitais, tem andado a desenvolver formação mais interna, é preciso se calhar torná-la mais externa e envolver também os profissionais da contabilidade. Uma parceria com a OCPCA para formarem os membros da OCPCA. Esta é a situação ideal que nós devemos preconizar, porque fazer a contabilidade de uma empresa cotada na Bolsa é uma coisa, fazer a contabilidade de uma empresa não cotada na Bolsa é outra. Está aqui uma diferença do ponto de vista do relato financeiro e mesmo do complexo transacional. É preciso que o contabilista seja também formado, tenha também capacidade técnica e conhecimento técnico para abordar demonstrações financeiras e a preparação das demonstrações financeiras de uma entidade cotada na Bolsa. Por conseguinte, fica aqui, mais uma vez, publicamente, um desafio também para a Ordem e para a Comissão de Mercado de Capitais se associarem neste grande objetivo. Muito bem. Muito bem. Doutor Jorge, eu não vou fechar o programa sem fazer uma outra pergunta.
É fácil ser membro do Conselho Fiscal da Bodiva? Que dificuldades tem tido? Nós, desde o início, que ficaram claras as regras de relacionamento entre o órgão de gestão e o Conselho Fiscal. Infelizmente, apesar de algumas mudanças, obviamente a vida é feita de mudanças, costuma-se dizer que a mudança é a coisa mais permanente que nós temos na vida. Sim, senhora. Apesar das mudanças, nós conseguimos manter intactas as razões e as pedras basilares do relacionamento correto entre o órgão de gestão e o órgão de fiscalização. Portanto, a transparência no acesso à informação, a tempestividade da informação e o sentido ético de cada um dos órgãos têm mantido uma excelente relação e, desse ponto de vista, é fácil ser membro do Conselho Fiscal da Bodiva. Mas também estão lá gente muito nova e muito competente. Sim, é o que eu digo, a vida é feita de mudanças e as mudanças são sempre para melhor, quer dizer. Só é para melhor, exatamente. O grande objetivo é que as mudanças sejam feitas para melhor e, por conseguinte, sem pôr a causa os anteriores membros, quer de um lado, quer de outro. Nós continuamos a assistir a uma excelente qualidade da atividade de gestão da Bodiva e o Conselho Fiscal tem acompanhado esta... Muito bem, um testemunho que nos interessa a todos, sobretudo os membros ou CPCA que estão a frequentar o curso do Conselho Fiscal, estarem a ouvir aqui esses relatos, esses termos da relação entre a gestão e os membros do Conselho Fiscal é muito importante. E a questão essencial é apenas essa, é que o Conselho Fiscal tem uma função e o órgão de gestão tem outra. Não devemos misturar esta dicotomia, foi um elemento perfeitamente negociado e perfeitamente entendido desde o início. E tem que se fazer isso sempre, que se entendam desde o início, que é para terem uma caminhada profissional saudável. Muito bem. Muito bem. Doutor Jorge, acho que a melhor conversa que essa não podia ser uma conversa tranquila aqui no Contas na Hora com o doutor Jorge Figueira, ele que está na profissão há mais de 30 anos. 45 anos. A idade da independência, precisamente. Hoje que a independência faz 45 anos. Eu disse no início, comecei a trabalhar um mês antes da independência. Porque quando chegou a independência já trabalhava há um mês, já tinha tido o primeiro salário. Como se diz, a independência me encontrou a trabalhar. Enquanto estava no Largo 1º de Maio, o doutor Jorge estava num escritório, alguns a trabalhar. No Lubango. A trabalhar no Lubango. Muito bem. E aí atento às notícias, para saberem que pé que estava tudo. De tal modo que em 76, na primeira oportunidade, vim para Luanda. Pois é, já estava tudo normalizado. Pois é, e aqui aconteceu um ponto muito interessante. Em novembro, o doutor já tinha o primeiro salário. Já, 30 mil kwanzas. Não era o câmbio de 30.214, mas lembro-me que eram 30 mil kwanzas. Muito bem, doutor Jorge. O nosso muito obrigada por essa disponibilidade aqui no Contas na Hora, espaço de carreira, pelas recomendações todas que deixou aqui. Acho que os membros do CPCA, os estagiários, os efetivos, os filhos legítimos, que são aqueles que já passaram há bem pouco tempo para a efetividade, são os de origem ao CPCA, os nossos ouvintes, os empresários, os ouvintes normais, todos aqueles que nos acompanham. Acho que tivemos hoje muito bem servidos aqui com esta conversa animada, simpática e esta partilha da sua experiência nesta que é a profissão mais exigente de todos os tempos. Doutor Jorge, tenha a bondade de se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado ao programa da Contas na Hora, muito obrigado ao convite que me foi formulado e muito obrigado também aos colegas e não colegas que tiveram a paciência de ouvir esta comunicação e desejar que tenha ficado algum destes desafios que eu lancei a cintilar nas vossas mentes e que ilumine o vosso caminho profissional. Muito obrigado e felicidades a todos. Nós é que agradecemos mesmo a sua disponibilidade, doutor Jorge. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trate o IVA com rapidez e segurança.
caro ouvintes, é o final da edição 151 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.